Salve nação, saudações! E para você que queria saber essa notícia, eu vou trazer aqui agora. Fabrício Bruno está indo para o Cruzeiro, está quase tudo certo, galera. Vão bater o martelo ainda nesta segunda-feira. Comente aqui o que você acha dessa negociação. Você venderia o Fabrício Bruno, sim ou não? Cara, depende da grana, né? Vamos ver aqui essa matéria do Sport Center e depois, no final do vídeo, vou falar o que eu acho dessa negociação, se eu venderia ou não venderia o Fabrício Bruno. Lembrando, hein? Ele terminou a temporada no banco de reservas para o Ortiz. Então, galera, isso daí já é um motivo para você pensar, né? Vamos lá para o vídeo. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Vamos lá, simbora. Vamos para o nosso primeiro assunto, que é o Cruzeiro e o seu super time de 2025. Fabrício Bruno está chegando. Foram 4 atacantes, 3 meias, 1 lateral e, por fim, 2 zagueiros. A Raposa encaminhou as contratações do zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno, e do argentino do Vélez, Valentim Gomes. Com o Flamengo, o Cruzeiro deve gastar cerca de 40 milhões de reais para comprar o jogador, que ainda tem contrato até 2028. Já a negociação do Vélez está na casa dos 10 milhões de dólares. Investimentos que juntos giram em torno dos 100 milhões de reais. A ideia é adquirir 90% dos direitos e um vínculo longo com o jovem de 21 anos. O reforço mais... De esportes, os números do Fabrício Bruno pelo Flamengo em 2024 sem o estadual: 45 jogos, 40 como titular, sucesso em duelos 67,2%, bolas recuperadas por jogo 3,3%, do ranking na zaga do Fla ele é primeiro em todos esses itens. Ações progressivas do jogo ele é segundo e gols ele tem 1, também foi o segundo. Ações progressivas do jogo 14 e esse 1 gol aí. Líder nesses quesitos que a gente destacou. Boa noite para os nossos comentaristas. Vamos falar deste super Cruzeiro que está se formando para 2025. Estou ao lado do André Kfouri e também do Gustavo Zupac. Fala, Kfouri, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. Fala, Zupa. Tudo bom, bem? Marcela? Boa noite, André. Boa noite ao fã de esportes. Boa noite ao cruzeirense, que terminou a última temporada naquele anseio de ganhar a Copa Sul-Americana, não conseguiu, de pegar uma vaga de Libertadores, não conseguiu, de ver alguns reforços chegando para melhorar o time, mas é uma transformação, né? O Cruzeiro está transformando o seu time para a próxima temporada. Falando de Fabrício Bruno, que é o nosso primeiro assunto aqui, porque foi o que fechou mais recentemente com o Cruzeiro. É um super reforço, mais um reforço de peso para esse Cruzeiro, André? Ele é um ótimo jogador, né? Algumas tentativas nos últimos meses de sair do Brasil, né? Proposta do futebol inglês, proposta do futebol francês. Uma delas não aconteceu porque ele não quis, a da Inglaterra. A outra, o clube mudou de opinião em relação ao que inicialmente pretendia em relação a ele. É um jogador dessa zaga do Flamengo, que não existe mais, né? Porque as coisas estão mudando também no clube carioca. O Davi Luiz não está mais, agora o Fabrício Bruno indo embora. Mas é mais uma comprovação de que o Flamengo tinha uma quantidade anormal de excelentes zagueiros, excelentes jogadores para as mesmas funções, independentemente de jogarem 2 ou 3. Dá para entender o que está acontecendo com jogadores saindo de lá. No caso dele, me parece que a proposta financeira é absolutamente irrecusável, né? Ele troca um time no qual ele pode sonhar com troféus em todas as competições do calendário. Isso nem sempre acontece, com o próprio Flamengo não aconteceu em alguns anos recentes. O Cruzeiro apresenta ao Fabrício uma ideia de conquista que precisa se materializar. Ele sai de um time que conquista quase todos os anos, coisas importantes. Ele vai para um time que promete ser assim, pelos nomes, pelos planos, pelos objetivos, pela fase de investimento invejável. É isso que a torcida do Cruzeiro hoje está experimentando. Dá para entender um movimento como esse, porque o Cruzeiro realmente promete voltar a ser o que um dia foi. Talvez até mais do que um dia foi. A gente vive aqui no futebol brasileiro de períodos em que o investimento vai para o gramado e depois levanta troféus. Isso tem acontecido. Sim.
Aconteceu com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com o Botafogo. O Cruzeiro quer ser o próximo time a montar um esquadrão, está escolhendo bem, tem um treinador que faz as coisas a seu modo e, como a gente falou ontem, vai começar a temporada de uma forma um pouco diferente da que ele gostaria, eu acho. Mas se o time se ajeitar e começar a mostrar o que pode ser desde o início do ano, as coisas vão ficar muito bem, tanto para a comissão técnica do Cruzeiro, quanto para esses jogadores que estão chegando. E o André usou a palavra invejável, porque é investimento invejável mesmo. Sim. Quando olhamos para o Fabrício Bruno, lembramos que ele disse não para a Inglaterra, porque não pagavam um salário que era maior do que ele ganhava no Flamengo. Sim. Quando ele diz não para a França, porque não pagavam o salário que ele ganhava no Flamengo, mas ele diz sim para o Cruzeiro, porque paga mais do que ele ganha no Flamengo, conseguimos ter uma ideia do que se oferece para o zagueiro. O Cruzeiro está operando muito no modo... do seu CEO, né, do CEO da SAF, né? Então, o Cruzeiro está contratando no padrão Alexandre Matos, né? O Alexandre ele sempre pede, e eu entendo esse pedido, ele gosta de tocar nesse assunto, que não resuma-se o trabalho dele apenas a contratar jogadores, e é verdade, um bom executivo de futebol não é apenas quem contrata grandes jogadores e forma grandes times, trabalha muito além, mas ele é notadamente um cara muito reconhecido pelas suas contratações. Ele é um contratador, ele gosta de contratar muito. E tendo um chefe como o Pedrinho, que é um dono de um clube, né, uma relação diferente dos clubes associativos, né, de maneira, claro, brincadeira, né, com um cartão sem limite, né, dar o cartão mesmo. Sem limite na mão do Alexandre, ele vai contratar como está contratando muita gente para o Cruzeiro. O Fabrício é um ótimo jogador. Agora, do ponto de vista financeiro, tem algumas curiosidades nessa contratação que deve dar para se acertar, como a Vitória nos contou, que eu acho interessante. Para a gente ver como as coisas mudaram no Cruzeiro. O Fabrício era jogador do Cruzeiro, né? O Fabrício aparece para o futebol brasileiro no Cruzeiro. Ele é vendido pelo Cruzeiro para o Red Bull Bragantino pouco depois, logo depois do rebaixamento do Cruzeiro, por 2 milhões de reais. O Red Bull Bragantino paga na casa dos 2 milhões de reais pelo Fabrício Bruno. 5 temporadas depois, o Cruzeiro vai pagar 7 milhões de euros para contratá-lo, para trazer de volta um jogador que era dele. Olha como mudou a realidade do... Lembrando que é por 50% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, galera, 14 milhões de euros é o valor cotado dele hoje, né? Cruzeiro e o nível de valorização do Fabrício Bruno também. E por outro lado, olhando pelo viés do Flamengo, do clube vendedor nesse caso, a proposta do West Ham era na casa dos 15 milhões de euros pela totalidade dos direitos do Fabrício Bruno. O Fabrício não quis ir, o Flamengo queria vender. O Flamengo vai vender agora, o que se fala é 70% dos direitos por 7 milhões de euros. Então, sim, o Flamengo perdeu dinheiro. Ele poderia ter feito mais dinheiro. Acho que não é isso, não. Depois eu vou trazer certinho os números aqui. Com o Fabrício Bruno. O Fabrício não quis ir, o que é totalmente direito dele, e agora tem essa possibilidade. Acho ruim para o Flamengo a perda do Fabrício Bruno, acho um zagueiro de muito bom nível, mas é o que ele quer e economicamente acaba sendo viável de lado a lado. Para o Cruzeiro é um grande reforço. Sempre lembro aqui, assim, um pouco antes da final da Copa Sul-Americana, trouxe informação apurada dentro da diretoria do Cruzeiro que o Diniz queria alguns alvos específicos para esse time. Então o Cruzeiro identificava que um lateral direito para brigar com o William era a prioridade. Um jogador de velocidade pelos lados do campo, pelo menos um ponta veloz, era a prioridade. E um zagueiro com status de titular era a prioridade. Chegou o Fagner para rivalizar com o William. Chegou o Dudu, que não é exatamente mais um ponta, mas tem o Marquinhos também, que era do Fluminense, que o Diniz gosta muito também para ser anunciado. E o Fabrício Bruno, o Valentim Gomes é uma aposta, um jogador que vem para se afirmar, mas o Fabrício é o zagueiro com status de titular para comandar a zaga do Cruzeiro, e tem a favor dele o fato de ele já conhecer o clube, o que é um ponto bastante importante nessa questão de adaptação. E era um ponto também muito cobrado pela torcida, né? Tá contratando de rodo ali do meio para frente, mas cadê a defesa? E agora Fabrício Bruno chegando no Cruzeiro. Vamos ver como foi a festa, então, no sábado, para receber o Gabigol. Muito bem, depois da reportagem da ESPN Brasil, eu vou trazer aqui para você os detalhes da negociação entre Flamengo e Cruzeiro por Fabrício Bruno, cara. Tem uma coisa aqui que vocês não sabem, que eles não explicaram aqui no vídeo, tá bom? Vou trazer aqui para vocês as atualizações dessa negociação. O que mudou? Cara, mudou para melhor para o Flamengo agora, tá? Após o Flamengo recusar a primeira investida do Cruzeiro, o Cruzeiro aumentou a proposta no último final de semana.
o clube fará um investimento fixo em torno de 40 milhões de reais. O acordo ainda prevê pagamento de um valor por metas. Este é o segredo. Eu não sabia quais eram estes valores, né? E eu fui buscar informação. Galera, estes valores, se o Fabrício Bruno ganhar um campeonato mineiro, se ele ganhar um campeonato nacional, o Cruzeiro irá pagar mais 1 milhão para o Flamengo. Este é o acordo, tá? Então, está explicado. Se você não acredita em mim, no que eu estou falando, vai lá no canal do Vene Casagrande, que lá ele está falando a mesma coisa, valeu? É isso. Para você, o Fabrício Bruno foi bem vendido, mal vendido, o Flamengo fez um bom negócio, mau negócio, quero saber a sua opinião. Eu sinto que o Flamengo ficou um pouco chateado de não ter negociado o Fabrício Bruno na temporada passada, quando o West Ham ofereceu 15 milhões de euros, o Fabrício Bruno falou, pô, não vou, quero ficar, aqui eu ganho mais. O Flamengo ficou pistola. O Flamengo queria vender, né, galera? E depois veio o Rennes e ofereceu 14 milhões de euros. Daí o Fabrício Bruno queria ir. E o Flamengo falou, por este valor, agora eu não vendo. Só que agora, como trocou de diretoria, né? A diretoria agora nas mãos do BAP, eles estão negociando o Fabrício Bruno por estes valores. Então, cara, eu não sei se eles têm um as na manga, se eles têm um novo jogador já engatilhado, assim que vender o Fabrício Bruno já anuncia outro jogador. Alguma coisa aí tem. O Flamengo não iria vender o Fabrício Bruno por este valor sem ter um as na manga, né? Sem ter uma carta na manga. Mesmo porque o Davi Luiz saiu, o Flamengo precisa contratar zagueiro. Agora, com a saída do Fabrício Bruno, vai ter que contratar pelo menos 2 zagueiros, é o que eu acho. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!